Esse é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Até aquele que não é cristão já ouviu falar a respeito desse verso. Às vezes não é necessário nem lê-lo, basta dizer João 3,16 e a pessoa já pronuncia automaticamente. Mas para esse vídeo, para abordar esse tema, nós adicionamos o verso 17, que traz um conceito da importância a respeito da obra que Jesus cumpriu. Essa semana nós vamos falar a respeito de um assunto muito delicado e é o mais complicado a respeito da restauração de um casamento. E é justamente por causa disso que nós deixamos praticamente por último. Depois dessa semana a respeito do perdão, nós teremos apenas mais uma semana. E essa última semana não fará sentido se você fracassar na atividade que nós teremos essa semana. Não hoje, mas você vai saber a respeito dela logo mais. Mas quando a gente fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, a gente começa a pensar o que isso tem a ver com perdão. Por que Deus mandou? É algo que foi espontâneo, que foi pressionado, foi planejado, o que de fato aconteceu? Para a gente entender o que está escrito aqui pelo livro, pelo evangelista João, nós precisamos voltar lá no Jardim do Éden, no início de todas as coisas aqui nesse mundo. Porque quando nós chegamos ao Éden, nós contemplamos a narrativa de Deus criando o céu, as estrelas, a terra, a gravidade, o dia, a noite, os animais, os rios, as relvas, as selvas, as árvores, tudo que existe. E quando o próprio Deus contemplou a sua criação, ele chegou à conclusão que era bom. Mas quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse que era muito bom. E era muito bom porque era a perfeição da criação de Deus. Em Adão e Eva, no ser humano, estavam as digitais de Deus na criação. Ao contrário de todas as outras coisas que Deus criou, o ser humano tem as marcas de Deus em cada detalhe. Porque Deus formou o ser humano do barro. Deus sujou suas mãos com aquilo que nós viríamos a ser. E mais do que isso, a Bíblia nos diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Em cada um de nós existem traços de Deus que Ele colocou em nós. E quando nós começamos a entender isso, nós percebemos que o ser humano é o maior amor que Deus tem. Deus, a Bíblia diz que é amor. Então é até difícil, eu dizer que o ser humano é o maior amor de Deus, mas no ser humano Deus manifesta a sua plenitude essencial, que é o amor. E Deus ama-nos de tal maneira. Agora, nós voltamos ao Éden para entender um verso lá do livro de João. Vamos entender o que aconteceu no Éden. Deus criou Adão, criou Eva, criou todas as coisas para que eles pudessem habitar. Deus criou um dia que eles deveriam santificar-se naquele dia, se aproximar-se de Deus, ter uma intimidade com Deus. Mesmo assim, Deus ele determinou como símbolo do amor, do respeito, da obediência, que o ser humano não poderia jamais experimentar do fruto da árvore que dava conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era o símbolo de toda a relação, a contrapartida do homem para tudo aquilo que Deus fez, de maneira gratuita e voluntária e espontânea, porque o homem não pediu para nascer, não pediu para ser criado. Deus espontaneamente criou, nos agraciou com a vida, que é o seu fôlego, e hoje nos tornamos seres viventes. Entretanto, o ser humano, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. E Deus, que tem uma palavra que não muda, que é verdade, que é fiel, ele havia dito que no dia em que o homem comesse daquele fruto, certamente morreria.
e agora o homem há de morrer. Agora imagine o dilema, porque aquele em quem Deus exala amor, que é a essência do amor, a quem Deus direciona todos os seus esforços, porque ama, há de morrer. Toda a obra de arte que Deus criou, todo o apego, o apreço que ele tinha pelo ser humano, quando Adão e Eva pecou, estava agora correndo o risco de dissipar no tempo, no universo. O ato de amor de Deus era fazer com que o ser humano pudesse ser resgatado, que nós pudéssemos ter a oportunidade de mais uma vez estar eternamente com Deus, na plenitude do teu amor, da tua presença, da tua glória. Mas como fazer isso? Houve uma culpa, houve um erro, houve uma transgressão, houve um pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, se alguém pecou, alguém tem que morrer. Mas quem vai morrer? Não adiantava o ser humano morrer, porque o ser humano era a razão do amor de Deus. Não adiantava um animal morrer, porque por mais que um cordeirinho fosse inocente, mas não é um sangue compatível. Por mais que por muitos anos Deus usou um cordeiro como símbolo da transferência do pecado, mas ainda era falho, era sangue de animal, pagando o preço de um sangue de homem. Mas eis que Deus decidiu pagar um preço muito mais alto. Talvez o preço do sangue de homem por homem poderia não ser tão justo, considerando que alguns homens vão muito mais longe do que outros, considerando que alguns cometem muito mais pecados do que outros. Então, diante de tal amor, para resolver tal questão, eis que Deus manda o teu Filho, eis que Deus manda um próprio Deus, um ser celestial, perfeito, pleno, aquele em quais todas as criações também têm as suas digitais, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por meio de Cristo e nada do que existe foi feito sem Ele. Ele era o Verbo de Deus, Ele estava na criação. Então, quando nós percebemos esse ato de amor, nós começamos a entender um pouquinho a respeito do perdão, porque todo o Evangelho, todo o cristianismo gira em torno do perdão. É o perdão que sustenta o universo, é o perdão que sustenta o amor. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos compreender por que Cristo nasceu de uma virgem, por que Cristo viveu nesse mundo, por que Cristo perdoou tantos pecados, por que Cristo fez tantos milagres, por que Cristo morreu aqui nessa terra. Quando o próprio Cristo diz que Deus amou o mundo de tal maneira e por isso ele estava ali se doando, é porque Deus não queria tão somente em Cristo achar uma justificativa para que as pessoas, para que os desobedientes, para que os ímpios fossem condenados. Mas em Cristo, Deus estava manifestando o seu desejo e a tua oportunidade para que a humanidade fosse salva, se tão somente aceitasse o perdão que Deus estava concedendo. E mais uma vez, gratuitamente. O homem não pediu perdão a Deus. Deus tão somente ofereceu o perdão para que todo aquele que nele crê, então não pereça e tenha vida eterna. Mas olha, você está num vídeo do Manual do Casamento. O que o perdão tem a ver com isso? Como que a gente entende o conceito do perdão? Quando a gente fala do perdão de Cristo, é difícil nós assimilarmos com o perdão que o ser humano dá. Existem aqueles que dizem que existe o perdão do homem e existe o perdão de Deus. Será que existe diferença? Às vezes, para perdoar, nós precisamos conhecer um pouco a respeito do perdão. Eu vou te contar a minha primeira experiência com o perdão. Eu me recordo da minha adolescência e não foi uma adolescência muito fácil, muito tranquila. Nós mudávamos de cidade, chegamos a mudar algumas vezes e era muito difícil se estabelecer, criar raízes, criar laços com amigos, com familiares, proveniente da profissão que meu pai e minha mãe exerciam. E eu sei que quando chegou na adolescência, o meu lar, que é composto por uma mãe mineira e um pai gaúcho, de um temperamento difícil, orgulhoso, eis que o relacionamento começou a ficar insustentável por meio da adolescência. E no meio desses conflitos constantes que eu tinha com meu pai, com a minha mãe, eis que um dia eu arrumei as minhas malas, sem me despedir, entrei no ônibus e fui embora. Me mudei para mais de
800 quilômetros de distância. 800 não, acho que próximo de uns 600 a 700 quilômetros de distância. Sem dizer para onde eu fui, sem deixar um bilhete, fui embora. E passado alguns dias, eu tive notícias por meio de um familiar que meus pais estavam muito arrasados, debilitados emocionalmente, psicologicamente, pela atitude que eu tinha tido. Dentro de mim eu achava que eu tinha feito o certo. Meu pai contava histórias de que com 15 anos ele saiu para o mundo e cresceu e virou homem e se sustentou. Só que eu não sabia que ele saiu dizendo tchau, se despedindo, recebendo a bênção de seu pai. E eu estava saindo pelas portas dos fundos, deixando todos preocupados, arrasados. E dentro do meu orgulho consegui achar sustento, consegui trabalhar, estava me estabelecendo. E eu me recordo que um dia uma tia minha falava assim: Diego, seus pais querem falar com você. Liga, pelo menos diz um oi. E eu, relutante, falei: tá bom, eu vou fazer isso. E aí eu me recordo que eu fui num orelhão, era uma época que não tinha celulares, e eu peguei o telefone e liguei. E assim que eu liguei, minha mãe atendeu. E quando minha mãe atendeu, ela disse: olha aqui, menino, seu pai vai acabar contigo. Porque onde você está com a cabeça? Que absurdo isso que você está fazendo. Você está matando a gente. Que falta de responsabilidade. E me descascou. E aí naquele momento, eu com o telefone aqui já... E aquilo me era um combustível para permanecer longe. E aí de repente eu ouvi meio que meu pai falando: me dá o telefone, me dá o telefone. E aí eu pensei, falei: vixe, agora eu vou ouvir. Porque meu pai era famoso por me dar boas sentadas, sabe? Apanhei um cadinho quando era pequeno. Mas aí quando ele pegou o telefone, eu senti a voz dele engasgada, com soluço. E ele disse só assim: filho, volta. E eu me recordo que eu me desmontei naquela hora. Eu não esperava que meu pai dissesse volta. E ele não falou muita coisa. Ele não estendeu, ele não disparou contra mim. Ele não acusou dos meus erros. Para ele, mais importante do que o erro, do que a correção, do que os propósitos que eu tinha para minha vida, a ira que eu estava, o mais importante era eu estar próximo dele. E aí, diante daquilo, eu não pensei duas vezes. Arrumei minhas coisas e voltei. E eu me recordo que quando eu cheguei em casa, minha mãe estava com o carro, meu pai estava trabalhando. E na época eu trabalhava numa churrascaria. E aí assim que eu cheguei em casa, ela: tô indo lá buscar o seu pai, vamos junto. Eu peguei, guardei a mala, entrei no carro e aí minha mãe foi, semblante fechado. E eu sei que ela no momento pegou e falou assim: ei, Diego, quando seu pai entrar aqui no carro você vai ouvir. E aí eu já fui pensando: meu Deus do céu, ouvir, eu vou apanhar, feito um cavalo velho. E aí nós paramos na porta da churrascaria, eu desci pela porta da frente, entrei na porta de trás do carro, e aí minha mãe pulou pro banco do passageiro. Meu pai chegou, entrou no carro, virou para mim e falou: tudo bem, filho? Eu falei: tudo. Nós começamos a sair, minha mãe pegou e falou assim: Orlando, fala para ele aí agora. E antes dela terminar a frase, ele virou para mim e falou: não quero ouvir um pio. Sabe? Eu e meu pai, a gente nunca conversou a respeito disso, não tivemos oportunidade de discorrer sobre o assunto. Eu nunca tive a oportunidade de pedir perdão, mas entre os Fonsecas, parece que algumas palavras não precisam ser ditas. Naquele momento, ele percebeu o meu ato, o meu orgulho engolido e ter voltado tão somente por causa do pedido dele. Ele compreendeu aquilo como um gesto, um pedido de perdão. De contrapartida, o ato que ele teve foi para mim como se ele estivesse me perdoando. Dentro dos nossos orgulhos não se fez necessário nenhuma palavra. A vida tocou, nunca conversamos a respeito daquilo. Eu sempre busquei honrá-lo pelo o pouco que ele me ensinou acerca do perdão. Entretanto, quando ele teve a oportunidade de fazer a mesma coisa
quando a minha mãe o traiu, ele infelizmente não conseguiu. Ele a ignorou, não conversa com ela, se afastou, mudou de estado. E aí por vezes a gente se questiona por que o perdão tem esses pesos diferentes. Por que é mais fácil você perdoar um filho, você perdoar uma pessoa que te ofende na rua, no trânsito, do que perdoar uma esposa, perdoar um esposo? Por que existe tanta dificuldade para perdoar uma traição, um adultério? Nós vamos discorrer a respeito disso essa semana. Mas eu queria terminar esse vídeo de hoje dizendo para você o seguinte: toda a origem do perdão é única e exclusiva de iniciativa de Deus. E o perdão, ele vem para trazer vida a quem perdoa e conceder vida a quem precisa ser perdoado. Eu não sei, eu converso com as pessoas dentro do Manual do Casamento e parece que eu estou conversando com zumbis. Estou conversando com pessoas que estão mortas emocionalmente, estão mortas espiritualmente, estão andando para baixo, para cima, trabalhando, comendo, mas estão mortas. E muitas das vezes porque não conseguiram ganhar um perdão ou não conseguem dar o perdão. Experimente o perdão da vida, o perdão liberta, tá bom? Amanhã nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso. Te aguardo lá amanhã. Até mais, tchau, tchau.